por nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos abrir então nossas Bíblias, irmãos, e o profeta Isaías, capítulo número, glória a Deus, 30, a partir do versículo 1. O Zé falou, nos fala, glória a Deus. A profecia de Isaías para o povo de Israel. Glória a Deus. Isaías capítulo número 30 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, e descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sua sombra, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoa e os seus embaixadores chegaram a Rama. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. O texto fala o que aconteceu com parte do povo de Israel depois da invasão de Nabucodonosor. O profeta Isaías, irmãos, ele profetiza um momento difícil para o povo de Israel e fala do momento em que o povo se rebelou contra Deus e o povo, Isaías falando do futuro, né? E o povo queria se esconder no Egito, procurando proteção no Egito. Essa profecia, irmão, se cumpriu lá no livro de Jeremias, quando logo após a segunda invasão de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, e ali foi uma destruição, né, do templo, foi derrubado os muros de Jerusalém, e o restante do povo levado cativo para a Babilônia, e uma parte do povo fugiu, e uma parte do povo foi morto. Né? Glória a Deus. Depois disso, ainda restou um pouco de povo, né, lá em Jerusalém, na terra do povo de Israel. Uma parte do povo depois daqueles que fugiram, né, na hora do ataque, outros que se esconderam, e outros que ficaram vivos, né, foram deixados vivos. Aí a palavra sobre os diz, lá no livro de Jeremias, que o povo, uma parte do povo tentou voltar para o Egito. E pediram até a Jeremias, porque Jeremias, na hora da invasão de Nabucodonosor, né, do exército da Babilônia, ele estava na prisão. E Nabucodonosor mandou que um dos seus capitães tirasse Jeremias de lá e guardasse ele. Glória a Deus. E isso assim aconteceu. E quando o povo lá de Babilônia foi embora, aquela parte do povo que ficou, disseram que a terra estava destruída. E a partir daquele momento, mais nada poderia ser feito, né? Eles estariam sem condição de plantar, de morar, habitar naquele lugar, e tentar no coração voltar para ir para o Egito. Eles disseram: agora vamos para o Egito. Mas buscaram em Jeremias, eu estou falando ali de Jeremias, né? Buscaram em Jeremias um conselho. E eles disseram: Jeremias, busca ao Senhor, olhe ao Senhor por nós. Se o Senhor disser para nós descermos para o Egito, nós vamos. Se o Senhor disser que não, nós não vamos. Mas na verdade, irmão, o povo queria ir para o Egito. E Jeremias orou 10 dias. E o povo disse: que Deus disse, nós vamos fazer. E Deus disse para Jeremias:
Jeremias dissesse para o povo que eles não descessem para o Egito. E o Senhor então usou Jeremias dizendo: ai, se desce ao Egito. Glória a Deus. E por que o povo queria ir para o Egito? Porque eles acharam que Nabucodonosor voltaria a terceira vez. Então, eles acharam que o Egito era um lugar seguro. E Nabucodonosor já havia conquistado várias cidades, e nações, e que lá no Egito ele não ia conseguir. O Egito era muito forte, assim eles imaginavam. Então vamos para o Egito. E quando Jeremias voltou para transmitir a mensagem durante aquele período de 10 anos, a qual ele orou, buscou o Senhor, e Deus disse que não. E ainda disse mais: ai, dos que desceram ao Egito. E Jeremias veio com a resposta, dizendo: não, o Senhor mandou que vocês ficassem em Jerusalém, vocês plantem, podem colher, viver tranquilamente. O faraó, no caso do não vai voltar. E Deus, no caso, voltando aqui para a profecia de Isaías, nós falamos que aconteceu em Jeremias, no tempo de Jeremias. E essa profecia de Isaías se cumpriu nesse momento, lá no tempo de Jeremias. E o profeta Isaías fala acerca de um povo rebelde que queria voltar para o Egito. Primeiramente, o Senhor diz aqui: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não de meu espírito, para acrescentarem pecado ao pecado. Louvado seja Deus. É o povo que não, que diz que tomaram conselho, mas não de Deus, porque eles já tinham, irmão, um conselho já preparado. Nós vamos para o Egito. Aqui está devastado, aqui está destruído. Vamos voltar para o Egito. Eles já estavam com isso no coração. E quando Jeremias, voltando lá para Jeremias, disse que eles não descessem ao Egito, sabe o que eles disseram? Não, isso aí é alguém que mandou você falar. Nós queremos descer para o Egito. Glória a Deus. Isaías, que fala acerca desse momento, profeticamente, ele fala, irmãos, que esse povo era um povo rebelde. Um povo, meus queridos irmãos, que já tinha um conselho estabelecido no seu coração. Eles deixaram o conselho de Deus, de ouvir a voz de Deus, para ouvir os conselhos que lhe agradavam. Aqui diz o Senhor: e tomaram o conselho, mas não de mim. Glória a Deus. Para buscar o conselho do homem. E a visão do homem era o quê? Aqui já está tudo destruído. Lá no Egito está tudo tranquilo. Jamais Nabucodonosor vai fazer aquele lugar. Então alguém deu esse conselho. Ou esse conselho veio entre eles mesmos. Porque todos eles tinham o mesmo intento, que era ir para o Egito. Louvado seja Deus. O Egito, irmãos, faz parte da história do povo de Israel. E nós sabemos que o povo de Israel ficou 450 anos no Egito. Dentre esses anos, 400 escravos. Deus tirou o mão forte. E o povo saiu em direção à terra prometida. Mas nós encontramos na palavra do Senhor que no meio da viagem, várias vezes, uma parte do povo quis voltar para o Egito. Então o Egito, irmão, tem uma história em relação ao povo de Israel, mas na verdade em relação ao povo rebelde. O povo, a parte do povo de Israel era rebelde. Isso, irmãos, é um ensino para nós. Porque o Egito é símbolo do mundo. Faraó é símbolo de Satanás. Satanás quer aprisionar. Assim como Faraó aprisionou o povo, não queria deixar o povo ir. Glória a Deus. Mas em contrapartida, Faraó
fornecia, né, alimento para o povo de Israel quando estava na escravidão. A comida vinha, eles trabalhavam, a comida vinha. Lá no deserto disseram que estavam com saudades dos pepinos, das cebolas, das iguarias lá do Egito. Glória a Deus. O Egito, símbolo do mundo, né? Faraó, símbolo de Satanás. E a palavra nos diz claramente, irmãos, que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Aleluia. E se o cristão, irmãos, não observa esses mandamentos, esses ensinamentos bíblicos, ele é rebelde. Porque uma coisa, irmãos, que o Espírito de Deus coloca no coração do homem quando ele aceita Jesus, é o espírito de obediência, de conhecer a palavra, de deixar o mundo, de deixar o pecado. Esse faz parte da operação de Deus, tocante ao primeiro amor. Isso é o primeiro amor. Deus diz para a igreja, né, primeira carta lá no livro do Apocalipse, na igreja de Sardes, para a memória, e Deus tinha contra eles, Jesus tinha contra eles que eles deixaram a primeira caridade. Glória a Deus. O primeiro amor é aquela submissão ao Senhor. Queremos conhecer, queremos aprender, queremos praticar, nos esforçamos por dar para a porta estreita. Glória a Deus. Isso é o primeiro amor. E quando o crente, né, deixa o primeiro amor, irmãos, a tendência é vir uma rebeldia. Porque a palavra nos diz, irmão, que nós não devemos andar na carne. A palavra nos diz que nós devemos andar em espírito. Glórias a Deus. Porque aqueles que andam no espírito, tá, eles não cumprem a concupiscência da carne. O mundo, tá, é representado no Egito. Assim como esse povo queria descer para o Egito, porque achavam que lá tinha segurança, e que era um grande engano, porque a história diz, né, e a própria Bíblia existe, e tempos depois, meses, talvez poucos anos depois, Faraó invadiu quem? O Egito. Tomou conta, né, subjugou o Egito. Aqueles que fugiram para o Egito encontraram o mesmo aperto que encontraram lá em Jerusalém. O mesmo aperto. A invasão, a destruição da morte. E, um tempo depois, Nabucodonosor também invadiu o Egito. Aqueles que estavam lá passaram pela segunda vez pelo aperto. Glória a Deus. Isso, irmãos, é um aviso, né, que a palavra já nos ensina. Nós saímos do Egito. E para lá não podemos voltar. Aqui, irmãos, aquele povo queria voltar para o Egito. Né, e voltando, achando eles que voltando, ficaria melhor. Ficaria mais fácil, lá é mais seguro. Inclusive o profeta Isaías fala acerca da força do Faraó. Eles estavam confiando na força do Faraó. Faraó tem força, né? Aleluia. Para derrotar Nabucodonosor, para resistir a Nabucodonosor. Então vamos para lá. O que sabe em volta? Irmão, esse pensamento, ou esse sentimento, pode assaltar o coração de alguém. É um cristão. Querer fazer, né, uma proteção por conta própria, ou baseando-se, irmãos, na força do Egito, na força do mundo. Glória a Deus. Nós só temos uma direção, é aquela que é dada pelo Espírito de Deus. Amém? Aqui diz: tomaram o conselho não de mim, não fizeram o conselho de Deus, não queriam saber do conselho de Deus, queriam estar com Deus, mas não queriam os conselhos de Deus. Infelizmente, irmão, nós vamos encontrar alguém que está no seu coração é assim. Ele quer Deus, mas não quer observar ou obedecer aquilo que Deus exige do cristão. O jovem rico queria Deus,
Ele disse: eu cumpro todos os mandamentos da minha limites. Mas foi confrontado pelo nosso Senhor Jesus Cristo acerca de uma verdade. Ele queria Deus, mas também queria o mundo. Queria o conforto de Deus, mas queria o conforto do mundo. Queria andar com Deus, mas também andar com o mundo. E ele, nosso Senhor Jesus Cristo, disse: quer vir após mim? Quer ter o tesouro no céu? Então faz o seguinte: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque tinha muito bem. Então esse que a cobertura de Deus é a cobertura do mundo. A proteção de Deus e as garantias que o mundo dá, porque muitos acham que a riqueza, irmão, é um tipo de garantia. A riqueza não garante nada, irmão. Ela pode ajudar numa situação de enfermidade, numa situação qualquer, mas garantia não tem. Quem pode garantir, né, que com o seu dinheiro vai curar uma enfermidade curada? Não vai. O mais que tem é recursos. Se a doença é curada, é curável. Não tem crônico. Glória a Deus. Então não é segurança. Mas nós encontramos um que cura as enfermidades. E é Jesus. Amém, irmão? Mas muitos confiam no plano de saúde. Eu tenho plano de saúde do governo. Eu tenho plano de saúde por heróis. E acho que é uma segurança de saúde. Não é. Glória a Deus. Assim como outros acham, irmãos, que tem dinheiro, é que vai trazer uma segurança, né? Vai lhe dar vida longa. Não vai. Porque seja a condição financeira do homem, seja ela qual for, se quando o mal chega, com certeza, bens desse mundo não vão resolver. Pode amenizar, mas resolver não vai. Mas como nós temos confiança em Deus, meus queridos irmãos, nós sabemos que de um jeito ou de outro, sempre no final, o Senhor nos dá a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, em primeiro lugar, para dar o conselho de Deus. O crente não pode andar no conselho do mundo. O crente não pode andar no conselho dos ímpios. Lá no Salmo 1 diz bem claramente: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus não aceita, não tolera crente que não quer ouvir os seus conselhos. Glória a Deus. Porque se aquele que não quer ouvir os conselhos de Deus, é porque ele não é de Deus. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo foi claro, o São Pedro, São Paulo, falam de situações assim. Glória a Deus. Que aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então não quero ouvir o conselho de Deus, aquele povo que é protegido e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Glória a Deus. Uma cobertura que não é do Espírito de Deus. Cobertura. A Bíblia fala de cobertura que representa o que, irmãos? A presença de Deus sobre as nossas vidas. Um exemplo é quando o povo de Israel saiu do Egito. Tinha lá o quê? Uma nuvem que cobria o povo lá do deserto. Glórias a Deus. Também cobertura, irmãos, aparece, né, comparado com uma capa. Na capa. Nós encontramos a capa de Elias. Ele cobria o seu corpo, né, com aquela capa. Nós encontramos lá em Efésios capítulo 6, irmão, falando: cingindo vossos lombos com a verdade. Glória a Deus. Porque a característica principal do crente é que na vida dele vive e reina a verdade. Louvado seja Deus. Porque cobertura de... Sabemos que aquele cego de Jericó, irmão, quando Jesus mandou chamá-lo, a Bíblia diz que ele lançou fora a capa e foi ter com Jesus. Porque aquela capa que ele usava, hoje em dia o cego não pegava branca, né? Naquela época havia uma roupa de uma certa cor e o cego cobria-se com aquela capa, né? Para quê? Para ser identificado como um cego.
Quando Jesus chamou aquele homem cego, ele pegou aquela capa e jogou fora. O que quer dizer? Voltei com Jesus, não sou mais cego. Louvado seja Deus. Porque essa é a fé, né, irmão? É crer no impossível. Louvado seja Deus. Mas se a incredulidade bate a porta no coração, vamos reagir com fé, dizendo: eu creio no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então a cobertura, Jericó tinha cobertura de cego, Elias também tinha cobertura. Aquela cobertura é a palavra de Deus, o poder de Deus. Aleluia. Então, Elias estava sendo, aquela capa representava a presença de Deus na vida de Elias. Por isso, quando ele subiu ao céu, no carro de fogo, no redemoinho, ele lançou a capa. Quando ele subiu, a capa dele caiu. A Bíblia diz que Eliseu pegou. E quando chegou ali perto do Rio Jordão estava fechado, ele pegou a capa, tocou as águas e disse: onde está o Deus de Elias? O Rio Jordão se abriu e ele passou de pé enxuto. E quando ele chegou com aquela capa perto dos filhos dos profetas, os filhos do profeta disseram: o espírito de Elias está sobre você. Então aquela capa representa o quê? A presença de Deus, o poder de Deus. E o crente, irmão, ele tem uma identificação. É verdade que nós não andamos com uma capa, uma roupa que identifica o seu crente. Mas nós temos uma cobertura espiritual, a qual, irmãos, o mundo olha para nós e tem que identificar que nós somos servos de Deus, homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu ia passando e aquela mulher disse: ali vai o homem de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, mais cedo ou mais tarde alguém vai dizer: ali está o homem de Deus. Glória a Jesus. Por que isso, irmão? Porque tem uma identidade, tem uma capa, Aleluia. Os lobos cingidos com a verdade, é a palavra de Deus. Aleluia. E aquele povo, irmão, não estava com a cobertura de Deus. Muito pelo contrário, diz a palavra do Senhor. Eles não tinham a cobertura do Espírito, mas acrescentavam o pecado ao pecado. Por quê, irmão? Quando o crente não tem a cobertura do Espírito Santo, ele só vai acrescentando pecado atrás de pecado. Porque o que nos impede, irmão, de pecarmos, não é a nossa boa vontade para não pecar, não é apenas porque somos santos, é o Senhor, irmão, que nos dá força, aleluia, que nos dá autoridade, que nos dá a condição de dizer não para o pecado. Glória a Deus. Vem de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo fala da força do pecado. E quando a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Então, irmão, nós só vencemos o pecado, só resistimos ao pecado, se nós estivermos buscando o Senhor, na presença do Senhor. E quando a palavra do Senhor nos diz, irmão, aleluia, eles não tinham a cobertura do Espírito, e por isso acrescentaram pecado a pecado. Porque o crente que está debaixo das mãos de Deus, sombra do Onipotente, uma capa, aleluia, da verdade, os lombos cingidos com a verdade, irmãos, o pecado não domina. Pelo contrário, ele resiste ao pecado. Por isso a palavra diz: sujeitar, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir. Mas só consegue se sujeitar a Deus, no caso, resistir ao pecado, tem que se sujeitar a Deus. Se não se sujeitar a Deus, irmão, jamais terá força contra o pecado. Porque a força do pecado, nos seres humanos, ela é forte, ela escraviza, mas é debaixo da sombra do Onipotente, é sendo cheio do Espírito Santo, tendo a cobertura do Espírito, é que nós podemos vencer. Aleluia. Vencer as tentações, as perseguições de Satanás. Tudo isso o cristão tem a condição de vencer. Sim, porque Jesus disse que ele com ânimo, eu venci o mundo. Ele quis dizer o quê? Que nós devemos ter com ânimo o que ele venceu e vai nos dar a condição também de vencer. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas os rebeldes não queriam isso. Os rebeldes queriam uma outra cobertura, um outro tipo de vida espiritual.
além dos padrões bíblicos. Está aí, irmãos, estado nas igrejas, pessoas que vivem no Evangelho sem compromisso. Não tem compromisso. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra. Ele é um frequentador, mas ele não quer compromisso. Se você chama para alguma coisa, não pode, não dá, né? Não estou preparado. Aquelas desculpas, né, que vem. Por quê, irmão? Porque não tem verdadeiramente, né, uma vida nas mãos do Senhor, uma vida disposta a obedecer. E aqui diz o Senhor, aleluia, e por falta, né, dessa presença do Senhor, só acrescentar o pecado atrás do pecado. Está acumulando pecado. Quanto mais se acumula pecado, mais a gente se afasta de Deus. Mas nós devemos, irmãos, a cada dia se aproximar de Deus. E ali nós temos um refúgio contra o pecado, um refúgio contra Satanás, um refúgio contra as tentações do mundo. E a palavra diz: não ameis o mundo, e só não ama o mundo aquele que ama Jesus. Então, alguns querem amar Jesus e querem amar o mundo, tá? Não se pode servir a dois senhores. A palavra de Deus é bem clara: ou servimos a um ou ao outro. Ou vamos amar um ou ao outro. Os dois juntos não dá, porque não há associação entre Deus e o ideal. Não há nenhum acordo de Jesus com Satanás, né? Não há nenhum acordo, não. Tem gente que quer fazer acordo, quer fazer um trato com os filisteus. Davi, para se livrar de Saul, fez um trato com os filisteus, né? Mas nós não fazemos trato com os filisteus, não. Sansão também fez um trato lá com os filisteus. Vamos fazer aqui um enigma. Se eu acertar, você deu tanto de capas para vocês. Se vocês acertarem, fez ali um acordo e foi enganado. Porque todo crente que faz acordo com o mundo acaba enganado. Não é? Enganado. Nosso acordo é com Deus, amém, irmão? Se engana aquele que quer agradar a Deus e agradar o mundo. Não tem condição de você agradar os dois lados. Cedo ou tarde, Satanás vai colocar diante daquele crente uma situação que ele ou se sujeita a Deus ou vai se sujeitar ao mundo. Tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque a palavra nos fala, meus queridos irmãos, que temos que andar em espírito. E temos que viver uma vida santa diante de Deus. Porque Satanás vai tentar mesmo, irmãos. Então, o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: Satanás pediu para se andar contigo, Pedro. Glória a Deus. Mas eu já roguei o Pai por ti. Por que Satanás pediu para se andar com Pedro? Porque Pedro, irmão, estava seguindo a Jesus, mas também tinha umas coisas ali no pezinho, né? Ainda nas coisas da terra, né? Tinha ali uma. Ele era empolgado ele era. Mas, tanto é que Jesus disse: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E quando estava pronto para morrer com Jesus, não foi. E pelo contrário, quando foi confrontado, negou o Senhor 3 vezes. E aí o cara aguentou. Glória a Deus. Então faltava alguma coisa para Pedro. Era algo lá no seu coração. E Jesus disse: quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer, faltava se converter. Algo ali, apesar de Pedro ser falante, e Pedro ser o primeiro a falar, era um líder nato. Mas, irmão, faltava ainda alguma coisa para Pedro. Tanto é que ele foi destacado ali, né, nessa situação de negar a Jesus, né, e negando a Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia diz que ele fugiu e chorou amargamente, se arrependeu. Aí sim, teve ali, né, aquela grande oportunidade lá no mar da Galileia. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele respondeu as 3 vezes, confirmando, né, porque ali Pedro se converteu. Ali Pedro viu, meus queridos irmãos, que sem Jesus, nada. Mas com Jesus, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus.
Pedro lhe respondeu a terceira vez: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Porque aquele que ama o Senhor procura fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. E a primeira obra que Deus quer é o esforço, né, para lutar, né, buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra, para Deus fazer a obra do coração, né, para Deus transformar, libertar, encher o Espírito, ser cheio da palavra de Deus. O coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Glória a Deus. É isso que Deus quer, em primeiro lugar, porque a obra começa em nossas vidas, para depois Deus usar as nossas vidas para fazer a obra. Louvado seja Deus. Aleluia. Então aqui diz, versículo 2: que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem na força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito. Glórias a Deus. Então que descem ao Egito. Descer. A Bíblia aponta, meus queridos irmãos, de que conforme o homem se afasta de Deus, ele está descendo. Esse descer fala do nível espiritual. Simbolicamente, no lado do os reis, quando fala que o povo subia para Jerusalém, na Páscoa, subia para se aproximar de Deus. Deus disse para Jacó: vai, sobe a Betel, e ali levanta um altar, onde Deus te apareceu, no dia da tua angústia. Então sobe a Betel. Deus mandou que Abraão subisse ao Monte Moriá. Deus mandou que Moisés subisse ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Subir. Toda vez que fala de subir, fala de se aproximar de Deus. Mas a Bíblia também fala de descer, meus queridos irmãos, é se afastar de Deus. Por exemplo, Jesus fala da parábola, né, do bom samaritano. Aquele homem, né, que vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Descendo. Glória a Deus. A caminhada do crente deve ser subindo, não descendo. Aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E o que aconteceu? Caiu na mão dos salteadores. Caiu na mão dos salteadores. E foi roubado, ferido. Já estava quase morto na beira do caminho. Essa condição espiritual, irmão, daqueles que descem de Jerusalém, com a presença de Deus, a casa do Senhor, para Jericó, que é outro lugar que simboliza o mundo. Então, aquele que estava descendo de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos salteadores. E Satanás, irmão, veio para roubar, matar e destruir. Os salteadores representam quem? Os demônios. E veio para roubar. Roubar o que? A fé. Matar espiritualmente. E destruir, levar para o inferno. Esse é o plano de Satanás que tem para todos os homens: roubar, matar e destruir. Mas acontece que aquele que está subindo para Jerusalém, aleluia, é o contrário. Em Jesus ele tem vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Então, se desce ao Egito, sem perguntar a minha boca, disse o Senhor. Porque quem consulta a boca do Senhor, que é a sua palavra, desce para o Egito. Vai descer. Não, o Egito eu vou. Mas irmão, lá está bom agora. Eu vou. Não, vem para o Egito. Segue a gente aqui. Tudo bom, aqui no Egito. Agora está tudo calmo. Vai ficar calmo agora. Vai ficar tudo turbulência, né? Por quê? Porque no Egito, meu irmão, não tem paz, só tem escravidão. E Satanás trabalha assim, enganando. Vem. Assim Senaqueribe mandou dizer ao povo de Israel: vocês se entreguem, eu vou dar para vocês terra, vou dar para vocês abundância, vou dar para vocês água, vocês vão ter lugar para plantar, lugar... Espera aí. Então vamos para o rei da Síria, né? Senaqueribe. Se ele estava oferecendo o povo
cercasse a ele, a pergunta é, ele já não tinha? A Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém, e Jerusalém foi cercada pelo exército. Senaqueribe, ele nascido, você considera que ele foi um anjo e matou 685 mil soldados. Então, ali Senaqueribe mesmo o diabo, estava dizendo para aquele povo que estava em cima do muro, a passagem diz que uma parte do povo foi em cima do muro para ouvir o que a Senaqueribe estava dizendo. Senaqueribe ali, refigurado. O diabo disse para o povo: se vocês se entregarem a mim, eu vou lhes dar casa, eu vou lhes dar terra, eu vou lhes dar comida, água, vocês vão ter tudo. Se vocês se entregarem, senão, vamos invadir a cidade. E é notório, irmão, uma coisa: a Deus foi ali para cercar aquela cidade, para oferecer casa, para oferecer campo, mas ele já não tinha. Amém? Que oferta é essa? Você se entrega, eu vou dar isso para você, eu já tinha. É igual que o crente que vai procurar paz com os amiguinhos do mundo. Mas é caso do Senhor ele já não tem a paz. Com Jesus nós não temos a paz. Quer dizer, eu tenho poucos amigos. Meu amigo, se você tem Jesus como teu amigo, você está cheio de amigos. Você tem Jesus como amigo, o Espírito Santo como amigo, Deus como teu amigo, os anjos são teu amigo, que hoje o Senhor acampa ao redor daqueles que o dedo e o livro. Então você está cheio de amigos. Mas tem gente que quer, tem crente que quer valorizar os amigos do mundo. E se atrapalha. Não se firma nunca. Está sempre frequentando a igreja, mas nunca se firma. Por quê, irmão? Porque os amigos dele não é. Ele não quer só um amigo, os amigos de Jesus, não quer os outros amigos. Glória a Deus. Isso é atrapalha. E nesse mundo, amigo não é Jesus, irmão. Porque nesse mundo, se alguém tem um amigo, ou ele é amigo de copo, ou ele é amigo de piada, ou é amigo de passeio, ou é amigo de pecado. Nesse mundo, irmão, só tem amigo para isso. Aquela velha história que ele diz: o cara é cheio de amigos, mas quando ele ficou doente, cadê os amigos? Cadê o amigo do copo? Cadê o amigo da piada? Cadê o amigo do churrasco? Sumiu todo mundo. Quando estava com muito dinheiro, carrão 0 km na porta, cheio de amigos. Amigos para ir para o sítio, amigos para ir para o cinema, amigos para ir para o futebol, cheio de amigos. Aí perde o emprego, fica duro, não aparece ninguém para pagar a entrada do Maracanã, não aparece. Agora, para pagar uma cachaça, com certeza alguém aparece, na cerveja. Mas para pagar a passagem para ir para um emprego, ninguém aparece. Não, R$10 que eu estou ali, comprar uma passagem, ali no lugar, fazer uma entrevista. Você tem R$1, não tem. Você, não tem. Dá uma pinga, aí aparece um lugar. Por quê, irmão? São os amigos. É aquela velha história. Chega uma pessoa e conta um segredo, e alguém fala: você comprou esse palmeiro? Não, comprei só para aquela pessoa que é meu amigo. Daqui a pouco, quando ele vê, irmão, está todo mundo sabendo. Mas pode, eu só contei com um amigo. Mas acontece que aquele amigo tinha um amigo. Aquele amigo tinha mais 2 amigos. E 2 amigos tinha 4 amigos. Aí foi espalhando na semana, todo mundo sabendo, porque os amigos vão falando. Então, meu querido irmão, sabe uma coisa? Amigo fiel é só Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele vai. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, ai dos que descem ao Egito, você perguntar minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó. Glória a Deus. Tem muito cristão aí se fortificando a força de Faraó.
é discutido com política, é discutido, né, com partido político, assim, irmão. As igrejas aí mais frequentadas por uma classe mais abastada, fulano que é vereador, fulano que trabalha no gabinete do fulano, do ciclano, né? E dali usufruindo daquelas coisas aí que ilícitas, né? Que se fala. Então, está resguardado pela força, né? Do Faraó. Uma das coisas, irmãos, que Satanás usa muitos crentes, né? Frequentam a igreja, é achar, meus queridos irmãos, que está tudo bem, que está tudo certo, está tudo bem. Não está preocupado se Jesus vem ou não vem, está tudo bem. Não, mas as coisas estão caminhando assim, se assim, mas está tudo bem. Acho que aquilo que ele está vivendo naquele momento é duradouro. Deus avisa a sua igreja, quando o mal está se aproximando. A palavra sobre diz que o Senhor recolhe o justo antes que veja o dia do mal. Isso é um símbolo do arrebatamento da igreja. Antes que a igreja que está na presença de Deus, que é cobertura do Espírito, que ouve a voz de Deus, que está guardando a volta de Jesus, antes que venha o mal sobre esse mundo, Deus vai recolher o seu povo. Glória a Deus. Mas tem muitos que não estão esperando a vinda de Jesus. Porque para ele está bom, está tudo bem. Ele está ali frequentando a igreja, tem um cargo na igreja, às vezes é reconhecido, né? Ele acha que Jesus não vem agora. Está vendo? Uma certa vez eu um testemunho flagrante, né? Uma irmãzinha que estava orando, né? Na oração ele dizia assim, não pode agora não, deixa eu casar comigo. Ela estava preocupada mais com o casamento do que com a volta de Jesus, né? Louvado seja Deus. Mas, irmão, a prioridade do crente deve ser, aleluia, Deus, a sua volta, a obra que ele tem na nossa vida, aleluia, a transformação que nós devemos deixar Deus fazer em nossa vida, em nossos corações. Louvado seja Deus. Muito bem. Então, muitos se colocam, o Senhor diz aqui, aqueles que se fortificaram com a força do Faraó, que confiam na sombra do Egito. A força do Faraó e a sombra do Egito. Esse mundo, irmão, cada dia que passa, está cada vez mais parecendo com o Egito. As lideranças, os presidentes, as pessoas que têm o poder de decisão desse mundo, cada vez estão mais parecidos com o Faraó. Querem mandar, querem ser absolutos. Né? Colocam leis, irmãos, para segurar as pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode falar as coisas. Coloca ali um cabresto na sociedade. Para quê? Para comandar. Ele quer comandar. Quer ser como ele quer, quer ser como ele deseja. Por quê? Porque o poder está nas suas mãos. E a palavra diz que está no livro de Provérbios, que quando o rei é bom, o povo se alegra. Mas quando o rei é ímpio, né, o povo geme. Louvado seja Deus. Mas muitos querem se colocar numa posição, né, de garantia desse mundo. Garantir. Se amanhã vier uma perseguição, com certeza ele já vai para o outro lado. Você é crente, não estou vendo ali, mas não concordo com outra coisa. Está cheio, irmãos, dentro da igreja, pessoas que gastam muito tempo em só criticar as coisas que acontecem na igreja. Isso é o quê, irmãos? É princípio, né? Um princípio de satisfação. Quando o crente está insatisfeito com Deus, a primeira coisa que ele faz é distribuir, né, calúnia, distribuir crítica, porque ele está insatisfeito. Aí,
Qualquer coisinha que ele pega, né? Porque no meio da igreja é eu. E também aqui achava a igreja perfeita, me dá um endereço para eu poder ir para lá, que essa carta era lá. A igreja perfeita tem. Tem muita gente errada na igreja? Tem. Eu sinto tanta coisa. É por isso que eu vou ficar falando, vou ficar criticando. Não vou nada, irmão. Vou fazer a minha parte com Deus, amém? Glória a Deus. Quem pecou, pecou. Quem adulterou. Seguindo para lá, com seu jeito. Se conserta com Jesus. Se não, se for para o inferno, não posso fazer nada. Eu poderia jogar uma cordinha para tentar puxar de volta, para não ter como fazer isso, né? O pai Abraão já disse para aquele que estava lá torrando o rico. Quem está do lado de cá, não pode ir para ele, nem para cá. Tem um abismo entre nós. Então, irmão, é cada um com Deus. Cada um vai dar conta. Se a salvação fosse por grupo, ia ficar ruim para a gente. Olha, a pessoa a salvação por grupo, dentro de casa, meu Deus do céu, meu filho, nada de Deus, minha mulher, viada, não sei o quê. Ah, vamos mudar de igreja. Esse grupo aqui não sobe ninguém, vou para lá. Vai chegar lá, não sobe ninguém. Aí fica aquele jogo, né? Aleluia. Na cabeça dele, não sobe ninguém. Já todo mundo desviado, vou para outra igreja. Porque senão eles ficam juntos. Não existe isso. Nada disso. Cada um vai responder diante de Deus. E muito pelo contrário, nós temos que ficar onde Deus nos coloca. E se Deus nos colocou ali, é para ser luz. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: ser o exemplo dos fiéis. Louvado seja Deus. Ser um exemplo. Estamos colocados para ser luz. Glória a Deus. Mas infelizmente muitos se colocam em treva, porque já que está todo na treva, que cada treva também. Nada disso. Vamos primeiramente nos jogar com quem está na luz, vamos andar na luz e vamos conduzir muitos a se conscientizar e vir para a luz. Porque a palavra só é clara, irmão. Você andar numa luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Amém, irmão? Nós temos comunhão. E vamos buscar juntos, vamos incentivar, vamos buscar o Senhor. Porque um dos males que tem, meus irmãos, isso acontece muito com os jovens, é que na igreja, o jovem tem que ter sabedoria de buscar, andar com aqueles que buscam a Deus. Ah, não, quero talvez se juntar com aquele grupinho ali, com aqueles crentes pertinho, ali. Não vai crescer espiritualmente. Por quê? Porque ali não se fala de oração, ali não se fala, né, das coisas espirituais. Ora, 10 minutos, nós temos comentário das coisas do mundo. Uma vez eu vim descendo as escadas na igreja, porque eu não reunião de ministério. Aí quando eu descer as escadas, eu escutei falar para o outro: e aí, agora o nosso pastor vai? Nosso dele. Aí o outro: vai. Para onde eles vão, eu não sei. Para onde o pastor foi, eu não sei. Eu só sei uma coisa: para onde eu vou é aquela cidade que o Senhor nos prometeu. Amém? Estava lá os dois obreiros, eu conheço os dois, né? Um já tem saúde do campo, né? Então, bora. Deixa eu embora. Está doido, vai dar. Aquele lugar de Vascaína é lá. Aqui é o lugar daqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que são de Jesus Cristo. Glórias a Deus, né? Aleluia. Mas são coisas, irmãos, que nós estamos desaparecidos. Mas não é pastor, não. Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com Deus. Aleluia. E aquele que está com Deus, irmão, ele não se abala com nada, não se realiza com nada, não é Deus mal do morro, não é nem com ele, o negócio é com Jesus. Louvado seja Deus, porque quando a trombeta soar, só vai subir quem tiver azeite na lamparina e acabou. Tem lamparina? Sobe. Não tem? Aí o que nós vamos fazer? Vamos entrar aí no joguinho para ficar? Não. Nós vamos ficar na direção de Deus para só subir. Aleluia. Glória. Mas vai encerrar. E fala, versículo 3: porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. Glória a Deus. E a confiança na sombra do Egito e confusão. Vergonha e confusão.
Quando, irmão, nós vamos falar da palavra das 10 virgens, ali fala de quê? De confusão, estava confuso. Quando disseram, deixa eu ver o olho, correram para olhar, nossa, outra coisa, né? E assim, confusa, de se aprontar. Já quando eles olharam, não tinha azeite como confusão. Aqui diz, meus queridos irmãos, aleluia, e estarão em confusão, em vergonha, confusão e vergonha. Primeiro vem a confusão, ficaram confusos. E naquele improviso, pedindo para as virgens prudentes, dá o seu azeite. Mas a palavra diz que as virgens, não prudentes, serão apontar a voz e a voz. Eles compraram o que para vender. E quando voltaram, passaram o quê? Vergonha. Bateram na porta e o homem disse, não vos conheço. Confusão e vergonha. O apóstolo Paulo diz, acerca da volta de Jesus, que quando ele vier, com a sua vida, não sejamos confundidos. Glória a Deus. A palavra confundido quer dizer, pego de surpresa. Então, na Bíblia já de horas. Então, irmão, aquele que ficar, vai ficar confundido. E agora? Jesus veio, cadê fulano? Cadê ciclano? Chega na igreja, a porta está fechada. Bate na porta de outra igreja, a porta está aberta, está lá o povo lá, chorando, cara. Vai acontecer confusão. E ficará envergonhado. Fulano, você ficou? Pastor fulano, você ficou? Você não era presbítero, você ficou? Diácono fulano, o que você está fazendo aqui? Você ficou? Coisa, né, irmão? Então, tudo é parte de confusão e vergonha. Glória a Deus. E Jesus disse que nós temos que estar prontos para não sermos confundidos naquela hora. Para você não pegue de surpresa. Glória a Deus. Aqui diz que acerca de confusão e vergonha. Porque, para encerrar, a gente fala no versículo 3, porque a força do faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. 4. Porque os seus príncipes estão em Zoar e os seus embaixadores chegaram em Amém. Zoar. Glória a Deus. Zoar. Deus está dizendo aqui que seus príncipes, os principais do povo de Israel, chegaram em Zoar. Pode dizer, meu irmão, que lugar é esse, Zoar? O povo de Israel, quando estava escravo no Egito, eles habitavam uma região chamada região de Gósen. E perto dali, bem do lado, tinha uma outra região chamada Zoar. E o povo de Israel, quando estava se preparando para sair do Egito, eles se aprontaram, se ajeitaram, né? As caravanas, tudo, ali em Zoar. E dali saíram para seguir, né? Para a terra prometida. Saíram do Egito. O lugar de saída foi Zoar. E o Senhor está dizendo que o povo de Israel, os seus príncipes, estavam indo para Zoar. Zoar é de onde eles saíram do Egito. Do ponto de onde eles saíram, eles estavam voltando. O Senhor nos diz, meus queridos irmãos, que aqueles que não se convertem, até se convertem no Deus, momento, depois, é como aquele cão que volta para o seu dono, e com uma porta e lavada, volta para o espargedor do grão.
Está no livro do Apocalipse, capítulo 21, diz que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os cães. Os cães, irmãos, não são os bichos, cachorrinho. Quem são os cães? Os cães, que lá no livro do Apocalipse se revela, são os que se desviam. O cão que volta ao seu dono. Glória a Deus. Aqui está dizendo, irmãos, que os principais do povo de Israel, eles voltaram para Zoar. Zoar era aquele lugar onde o povo de Israel se preparou e saiu do Egito. Agora, eles estavam voltando para o mesmo lugar de onde eles saíram. O Senhor Jesus fala sempre da casa vazia, a estratégia de Satanás. Quando Satanás é expulso de uma casa, diz a palavra do Senhor, que volte dele observa, né? Para ver se a casa está ocupada. Amém? Mas se ele chegar e achar a casa vazia, o que ele faz? Vai lá, chama mais 7 espíritos pior do que ele e passa a habitar novamente naquela casa. E Jesus disse: o segundo estado daquela casa é pior do que o primeiro. Quer dizer, voltar a fazer o que fazia antes, voltar a praticar os mesmos pecados que praticava antes. Aqui o Senhor está dizendo que os principais do povo, além de voltar para o Egito, eles foram para onde? Para Zoar, do lugar de onde saíram, praticar os mesmos pecados. Porque o Senhor está dizendo aqui que eles não podem voltar para Zoar. Amém? De forma nenhuma. É como aquele, certa vez conversando com um rapaz, não vamos encerrar, que estava viciado em drogas, e foi conduzido lá para o centro de recuperação, ele contando, né? E estava ali, no centro de recuperação já há alguns anos, né? O normal ficava 9 meses, a regra de lá, aí ficou muito mais. Aí um dia chegou o casal que dirige ali, ele disse: olha, pastor Wilson, Silvio, já foi bom para sair, vou voltar. E aquele irmão que usava com Deus disse: cara, agora você ficar. Não, mas eu estou bem, esse tempo todo, já estou. Deus mostrando que não estava. E ele foi. Irmão, não demorou muito, já voltou a morar na rua. Aí voltou a cheirar. Aí cadê o fulano? Aí procurado daqui, procurado lá, aí acharam ele que está se levantando, parece. Indicando lá. Bêbado. Pegaram ele e levaram de volta. Levaram de volta. Chegou lá no esquadrão, de recuperação, aí, novamente, buscar o Senhor, a missão, lá todo dia, aí voltou bem de novo. E ele mesmo disse: vou morrer daqui eu não saio, vou ficar trabalhando aqui. Né? Aí o pastor Luiz vai pagar o INSS dele e ficar trabalhando ali. Ele não disse: não posso sair daqui, porque se eu sair, ainda bem que ele reconheceu, amém, irmão? Já teve um caso de outro, nós levamos para lá, ficou bem, saiu para trabalhar. Ele saiu para trabalhar, mas morando ali, ia trabalhar e voltava. Não estava pronto para sair. Aí achou que estava, até o dia que ele saiu, não voltou. Cadê o procurando aqui, procurando ali, acharam ele lá, em tal lugar. Tinha recebido o salário, estava com 3 mil reais no bolso, 2, 3 dias o dinheiro sumiu. Pegaram ele de volta. O Senhor ficou bem. Aí a segunda vez, mesma coisa, voltou. Bem. Aí um dia pega a bicicleta e vai lá para a estrada, tem a caminhonete passa por cima.
A família reconheceu na hora. Deus preparou e levou. Glória a Deus. Estou falando de 2 casos extremos. Eu vi, eu conheci. Mas existem os casos que são semelhantes a esse, mas não são extremos. Ninguém vai para a rua, ninguém vai mendigar, ninguém vai cheirar, mas continua naquela condição. Né? Não pode se aproximar que volta a fazer tudo. Não pode ver uma bonitinha na frente dele, que ele já é uma balança, né? Não pode ver lá o hino do clube dele, que ele já fica, né? Não pode saber que o clube dele está decidindo a final do campeonato, que lá vai para ele para a televisão, não é verdade? Aí ele vai ver, não, Jesus libertou do futebol. Aí quando chega a Copa do Mundo, aí ele, não, eu sou brasileiro, sabe como é que é? Sou patriota. Lá vai ele de novo para lá. Irmão, nós temos que buscar em Deus, é ficar em Jerusalém. Isolar não dá. Amém, irmão? Isolar não dá. Não dá para nós. Não dá para isolar, não dá no Egito, para nós não dá ficar ali em Jericó, né? Essa cidade, em Babilônia a gente não passa de largo. O nosso negócio é Jerusalém. Amém? Deus abençoe os teus irmãos. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe os teus irmãos. Então vamos orar para encerrar. Se tem alguém alegre com Jesus, dá glória a Deus. Se tem alguém que não está lá muito alegre hoje, dá mais glória a Deus com alegria. Amém? E assim nós vamos vencendo. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Quem tem motivo para agradecer ao Senhor esta noite, diga glórias a Deus. Aleluia. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor, lembrando os irmãos que amanhã pela manhã, oração, glória a Deus. Domingo pela manhã, lá na sede, ceia do Senhor, e o nosso culto à noite normal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os teus irmãos, nós vamos encerrar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecendo a Deus por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Pai amado e santo, continua fortalecendo o teu povo, que possamos, ó Deus, a cada dia estar debaixo da tua cobertura, debaixo, Senhor Deus, aleluia, do teu conselho, e sempre, Senhor Deus, na direção do teu Santo Espírito. Ó Deus, somos fracos, somos falhos, mas tu és o Deus que nos fortalece, tu és o Deus que está atento, Senhor Deus, às nossas vidas. Deus amado e santo, continua abençoando o teu povo, continua nos preparando para a tua volta, continua nos preparando para ser cheio do teu Santo Espírito, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade, para glorificar o teu santo nome. Amado Deus eterno Pai, eu te peço, ó Deus, nos conduz nossos lares em paz e segurança. Nos concede, Senhor Deus, uma noite de comunhão contigo, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus.